Bom dia, galera. Bom dia a todos conectados. Bom dia a todos os polos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação. Lembrando, né, que esta é a nossa última aula deste semestre, a aula de geografia deste semestre, mas a partir de agosto nós vamos estar aqui de volta, tá? Com as aulas de geografia e com as aulas do canal Educação, né? Para nós darmos continuidade à nossa viagem por esta bela ciência, né? Pela geografia. E aí, tudo bem com vocês? Lembrando que na nossa última aula, ou seja, quarta-feira antes de ontem, né? Tá pouco tempo, né? Ou seja, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos uma revisão, nós demos início aí uma revisão de conteúdos como urbanização, o espaço industrial e fontes de energia, tá? E aí hoje nós vamos dar continuidade deste conteúdo, né? Nós vamos continuar com este conteúdo. Nós já trabalhamos algumas questões e hoje nós vamos avançar com as demais questões. Ou seja, nós vamos recapitular estes conteúdos, mas explorando o quê? Explorando questões, exercitando. Até mesmo para ver como anda a atenção, os conhecimentos de vocês acerca desses conteúdos que já foram estudados. Ok, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida? Coloca aí o nosso IPTV, Renan, para ver quais são os polos. Bom dia, Flávia. Flávia Nayara, tudo bem? Vamos ver aqui quais são os polos que estão conectados. Olha só, um abraço aí, um bom dia especial para São João da Varjota, para Uruçuí, né? São João da Varjota 2 e Uruçuí 2 conectados aqui com o nosso canal Educação. Bem-vindos, galera. Muito bom ter vocês por aqui. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela presença de vocês. E aí, lembrando, né, a partir de agosto, quando nós retornarmos aí com o nosso segundo semestre, contamos com a presença de todos, tá? Aqui nas nossas aulas do canal Educação. E aí, gente, com relação aos conteúdos que nós ministramos, alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, né, não conclua a nossa aula ficando com dúvida, né? Alguma questão, alguma dúvida, pode ser sincero, coloque. Digite aí no nosso chat alguma curiosidade, alguma pergunta, tá? Tranquilo? Então vamos lá, vamos partir para o nosso slide, né? Nós só temos uma aula e esta única aula, né, desta sexta-feira, esta última aula passa bem rápido, né? Então vamos avançar. Vamos dar seguimento, né, ao nosso conteúdo, à nossa revisão, né, que nós iniciamos na última quarta-feira. Gente, olha, aqui nós temos o slide inicial, destacando aqui, né, breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, né, lembrando que nós estamos fazendo uma revisão, né, desses conteúdos que vocês estudaram neste bimestre, né, ou seja, urbanização, espaço industrial no mundo e no Brasil e fontes de energia. O dia, né, de hoje, ou seja, este dia 8 de julho de 2022, esta sexta-feira, 8 de julho de 2022, tá? O nosso último encontro de geografia, né? Entendo, né? Na próxima semana, né? Vocês no comecinho ali, segunda e terça, tem aula. Mas aí de geografia, né? Nosso último encontro deste semestre. Agosto tem muito mais. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, teremos, né, mais aulas. O slide seguinte destaca o quê? O slide seguinte, né? Vamos praticar? Olha só, a oitava questão, ela diz o seguinte: a Revolução Industrial transformou a vida da população mundial, que passou a se deslocar para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Sobre a urbanização da população mundial, julgue as alternativas a seguir com V ou F. Olha só, a primeira proposição, a primeira afirmação. A urbanização mundial iniciou-se no Japão, principal centro industrial e exportador do século XIX, o que promoveu a redução da taxa de mortalidade. Será, gente, que a industrialização, ou melhor, a urbanização, será que iniciou por lá mesmo? Foi, Flávia? São João da Varjota? Uruçuí? Será que a urbanização iniciou-se pelo Japão?
principal centro industrial e exportador do século XIX. E aí isso promoveu a redução da taxa de mortalidade. Verdadeiro ou falso? Gente, olha, a urbanização mundial, ela iniciou-se, né? Aqui é falso. Opa, vamos avançar. Ah, agora sim. Pronto. Falso. Por que falso? Foi pela... Vou botar um F mais bonitinho, né? Foi pela Inglaterra, tá? Que essa urbanização iniciou. Lembrando que a Inglaterra, ela é pioneira no que tange a Revolução Industrial, né? Vocês sabem que essa Revolução Industrial, quando se fala revolução, é algo, digamos assim, que caracteriza uma mudança profunda, né? Mudança profunda aí na indústria, né? Na produção. Passou de uma fase artesanal para uma fase industrial, né? Maquinofatura, tá? E isso iniciou, né, na Inglaterra. A primeira revolução industrial surgiu na Inglaterra. E aí, consequentemente, né, lá a urbanização também. Então, essa primeira afirmação, essa primeira proposição, a urbanização mundial iniciou-se no Japão, não, ela iniciou-se na Inglaterra, tá? Então, isso é o que torna errado, falsa. A segunda proposição, o avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural ou vegetativo da população. E aí, verdadeiro ou falso? O avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural ou vegetativo da população. Crescimento natural, galerinha. Viu, professora Gardênia, nossa amiga aqui do canal Educação, participando. Viu, Flávia? Esse crescimento natural ou vegetativo, o que vem a ser? É o resultado da diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Então, o crescimento natural ou vegetativo, né? Esse crescimento natural ou vegetativo, ele olha só, crescimento natural ou vegetativo, né? Crescimento vegetativo. Igual é a taxa de mortalidade menos, ou melhor, taxa de natalidade, né? Desculpa. A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, isso é o que caracteriza o crescimento natural, né? Esse resultado aí, né, da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Apesar de alguns países, né, que já chegaram aí num nível bem de desenvolvimento populacional, né, bem elevado, já está registrando crescimento vegetativo, crescimento natural negativo. Mas como assim, professor? Ou seja, lá significa dizer que lá está tendo mais mortes do que nascimentos. Alguns países da Europa. E aí, em decorrência disso, eles vêm estimulando a população a ter filhos, né? Porque isso, eles já estão visando, já estão visualizando um problema previdenciário mais à frente. Um problema econômico, né? Já que a população jovem adulta é que dá impulso à economia, é que movimenta a economia, tá? Ou seja, que trabalha. E aí, se tiver um grande número de idosos e essa população que economicamente ativa for menor, isso vai provocar um desequilíbrio, né, nas contas. Ok? Olha só, nossa terceira afirmação. Então, aqui nós podemos colocar o avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural ou vegetativo da população, né? Verdadeiro. A urbanização, como vocês sabem, ela contribuiu, né, para que as pessoas tivessem mais acesso ao quê? Tivessem mais acesso a serviços de saúde, né? Tivesse mais acesso ao saneamento básico, tá?
Terceira afirmação: as condições sanitárias foram melhoradas nas cidades, tendo como consequência a redução das doenças endêmicas e epidêmicas. As condições sanitárias foram melhoradas nas cidades, tendo como consequência a redução das doenças endêmicas e epidêmicas. Também verdadeiro. Ou seja, um dos pontos positivos da urbanização, como já destacamos aí no item anterior, foi exatamente esse avanço do quê? Do saneamento básico. Essas condições sanitárias foram melhoradas nas cidades, tendo como consequência a redução. E aí isso terminou o quê? Tendo como consequência essa diminuição de doenças endêmicas e epidêmicas. Quarta proposição: a inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho tem reduzido taxa de fertilidade nas populações urbanas. Perfeito, gente. Verdade, essa inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Esse maior acesso à educação, isso tem reduzido as taxas de fertilidade nas populações. Isso tem reduzido a taxa de fecundidade também, né? Que é o quê? Que é a diminuição a redução da média do número de filhos por mulher. Tá? Ou seja, muitas estão deixando, não, agora não é o momento. Estou estudando, tenho o meu trabalho, vou deixar para ter filhos mais à frente. Ou seja, é um projeto que está sendo adiado. Tá? Então, esta quarta proposição, ela é verdadeira. Ficou FVVV, não é isso? Perfeito? Alguma pergunta, alguma dúvida? Estão compreendendo, né? Essa pergunta vocês vão ouvir bastante, viu? Porque é muito importante aqui para mim e para nós do canal Educação saber se você está compreendendo. Podemos avançar? Então, olha só. Próxima questão, galera. Questão de número 9. Sobre o processo de urbanização brasileira, pode-se afirmar que letra A, teve como característica o fato de ter sido planejado, principalmente nas regiões mais industrializadas do país. Será que, se a urbanização brasileira tivesse sido tão planejada assim, será que nós teríamos grandes problemas urbanos que nós verificamos atualmente? Letra B. Ocorreu de modo uniforme em todo o território brasileiro. Olha só, modo uniforme, por igual, em todo o território brasileiro, devido, entre outros fatores, à expansão do setor de serviços. Gente, falsa, gente. A nossa urbanização, ela não foi uniforme, tá? Até hoje nós observamos isso, né? Que o Brasil, há determinadas partes que é mais urbanizado do que outros, né? Do que outras partes do nosso país, né? Letra C. Foi considerado muito lento durante as décadas de 1960 a 1980, mas passou a ser explosivo no século XXI. Será, galerinha? Será que a nossa urbanização ela foi muito lenta durante as décadas de 60 e 80? É o contrário, né? Foi acelerada, né? Rapidamente o Brasil passou a ser um país urbano. Ou seja, a sua população urbana passou a ser superior à população rural. Falsa, que é a letra C. Letra D. Foi acelerado até os anos de 1990, diminuindo bastante o ritmo a partir do início do século XXI, devido às crises econômicas. Ou letra E, teve crescimento acelerado a partir da segunda metade do século XX, teve crescimento acelerado a partir da segunda metade do século XX, devido, entre outros fatores, ao êxodo rural. E aí, galera? Letra D ou E? Ficou fácil agora. Letra D ou E? Gente, olha, a alternativa correta, né, sobre o processo de urbanização brasileira é exatamente a letra E. E de escola teve crescimento acelerado
a partir da segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950, devido, entre outros fatores, né, ao êxodo rural, ou seja, a saída da população do campo para as cidades. O campo começou a passar por um processo de mecanização, tá? Apesar de ainda oferecer emprego, mas era emprego para pessoas mais qualificadas, poucos, e para pessoas mais qualificadas. Então, aquelas pessoas que exerciam atividades rudimentares, a maior parte, bom, não tenho trabalho aqui no campo, vou ter que migrar para a cidade. Na cidade estava surgindo o que? A indústria. A indústria, nesse período aí, da letra E, estava precisando de pessoas para trabalhar. Muita gente para trabalhar. Outro ponto. Concentração fundiária. No campo, né, a terra como mercadoria, esta mercadoria estava nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, os latifundiários. Então, sem a terra para trabalhar e sem emprego, eu tenho que partir para um outro lugar. Então, essa população foi para onde? Foi para a cidade, né? Ou seja, tentar trabalhar, né? Tentar uma conquista de um posto de trabalho na indústria. A alternativa correta aí para a nossa nona questão sobre o processo de urbanização brasileira pode-se afirmar que ele teve um crescimento acelerado a partir da segunda metade do século XX, sendo que a partir de 1970, pela primeira vez, o Brasil passou a ter população urbana maior do que a população rural. Tranquilo, galera? Olha aí, a questão de número 10. A questão número 10 diz o seguinte: a imagem ao lado, a imagem aí que você está vendo ao lado, representa o quê? Será que a imagem ao lado ela representa uma região metropolitana? Essa imagem, galera, para vocês é familiar? Ela é próxima da nossa realidade? Letra B. A imagem ao lado representa uma rede. Letra C. Uma área conurbada. Letra D. D de dado. Representa uma capital regional C, com uma área conurbada. E aí, galera? 10ª questão. Galerinha aí de São João da Vajota, Uruçuí. Nossa Flávia Nayara. Letra A, B, C ou D? Gente, olha. A área aqui da imagem, né, como vocês podem observar, que ela pega parte do Maranhão e uma maior parte aqui no Piauí, no nosso Piauí. No Maranhão está aqui o município de Timon. No Piauí, nós podemos observar na imagem, olha só, Lagoa Alegre, União, José de Freitas, Altos, Coivaras, Pau d'Arco do Piauí, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, Beneditinos, Monsenhor Gil, Miguel Leão, Curralinhos e a nossa capital Teresina. Então, olha só, a imagem que vocês estão vendo aí, ela representa exatamente uma rede. O que é uma rede? Uma região integrada de desenvolvimento econômico. Tá? É uma região, uma área criada por lei federal. Tá? E aí, a diferença dela para a região metropolitana, que no caso, a metrópole, a região metropolitana, ela compreende municípios, mas de um mesmo estado. E a RID não, a RID, ela compreende, para formar a RID, né, são municípios de estados diferentes. Como vocês podem observar aí na tela, né, a RID da Grande Teresina. Região Integrada de Desenvolvimento Econômico da Grande Teresina. Tem município do Maranhão e tem município do Piauí. Além dessa que vocês estão vendo aí na tela, existem outras duas, né? Que é a RID lá do Distrito Federal, né? Que Brasília ali, e o seu entorno, ou seja, pegando o município do estado do Goiás, e a RID, né, administrativa do Polo Petrolina Juazeiro,
ou seja, que compreende ali o município de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Então são essas 3 redes que nós temos aqui no Brasil. E aí, por que não chama região metropolitana, né? Mas é devido a essa característica, né? Que a região metropolitana, criada por lei estadual, ela se refere a municípios apenas de um estado. Tá? Região metropolitana lá de São Paulo, Grande São Paulo. São vários municípios, 39, mas é apenas do estado de São Paulo. Tá? O Rio de Janeiro, 22, mas apenas do estado do Rio de Janeiro. Né? Os municípios que estão lá na região metropolitana. Assim como a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Apenas os municípios lá de Minas. Tá? Então isso é o que diferencia a rede da região metropolitana. A área conurbada não é uma área conurbada, né? Essa área aí que mostra na tela, ela não é conurbada, porque nós já estudamos aqui que uma área conurbada, em termos, né, no sentido, em termos urbanos, a conurbação ela se destaca como? A conurbação ela se destaca a partir do momento em que 2 municípios, tá? Nós mostramos até na aula passada, por meio de uma questão, uma imagem. Assim como essa questão, né? Essa questão nós estamos explorando uma imagem. Na aula passada, na última quarta, nós também colocamos uma imagem que era uma imagem, né? Mostrando uma área conurbada, né? Mostrando como se forma uma área conurbada. Tinha um município A e um município B, e uma área não urbanizada no meio, e um município A e um município B com uma área integrada, né? Unida. Então a conurbação ela se destaca exatamente por isso. É quando 2 cidades, uma cidade A e B, elas crescem tanto. Que tipo de crescimento? Horizontal, viu? Para os lados. Crescimento vertical é para cima. Crescimento vertical é quando a cidade começa a ter muitos prédios, né? Muitos edifícios. Conurbação não. Conurbação, o crescimento é horizontal, é para os lados. A cidade vai alargando, se alargando, até que... O que acontece? Um município entra em contato, né? Toca, vamos dizer assim, no outro. Aí o que acontece? Não tem mais área urbana entre os 2. O que vai representar de limite entre os 2 municípios é uma rua, uma avenida. Então você está de um lado da rua, está em um município. Atravessou a rua, está em outro município. Entenderam a ideia? Cresceram tanto que se uniram. Então, isso é o que caracteriza uma área conurbada. Isso não aconteceu aqui entre todos esses municípios. Professor, e Teresina e Timon? Teresina e Timon tudo bem, mas Teresina e Altos não é dessa forma. Teresina e Demerval Lobão não é dessa forma. Nós temos um espaço rural entre as duas, tá? Assim como há entre Teresina e Pau d'Arco, assim como há entre Teresina e José de Freitas, tá? Pode ser que bem mais à frente, né? Mas no momento não. Próxima questão. Questão de número 11. Então nós vamos resolver a questão com base nas informações a seguir, que tratam da atividade industrial. Os fatores locais variam ao longo do tempo e em função do tipo de indústria que se quer implantar. Atualmente podemos dizer que ocorre uma descentralização industrial em escala mundial, mas também em escala nacional e local, graças ao desenvolvimento dos setores de transporte, telecomunicações e informações, como outros fatores a considerar na atividade industrial. Então, olha só, como outros fatores a considerar na atividade industrial, citam-se fontes de energia, mercado consumidor, matérias-primas, mão de obra. Estão corretamente identificados os fatores. Olha só, dentre os fatores locacionais, o que são fatores locacionais, galerinha? Fator locacional, galera, é aquela característica que um determinado município, determinado país possui, que serve de atrativo para a implantação de um determinado estabelecimento.
estabelecimento industrial. Tá? De um determinado estabelecimento. Que tipo de característica é essa? Pode ser características, e aí detalhe, pode ser características naturais? Vamos imaginar que um determinado país possui grandes reservas de petróleo, pode atrair empresas de exploração de petróleo, grandes reservas de ferro, pode atrair empresas de exploração de ferro. Tá? Ou então, não, esses fatores naturais ele não tem, mas pode ter um grande mercado consumidor, pessoas para comprar o produto, né? Adquirir, mão de obra, pessoas para trabalhar numa determinada empresa, porque quanto mais mão de obra, maior a quantidade de mão de obra, menor o preço, né? O empregador ele pode colocar um preço, um valor salarial mais baixo. Por quê? Porque tem muita gente, né, que está oferecendo a sua mão de obra. Tá? Então, esses são os fatores locacionais, né? Além da infraestrutura como rede de transporte, né? Rede de energia, que hoje é muito importante a questão do boas vias de transporte, fornecimento de energia, assim como redes de comunicação. Comunicação nesse momento atual da globalização é muito importante, né? Tem que ter boa rede de comunicação, né? Telefonia fixa, telefonia móvel de qualidade, internet de banda larga, ou seja, internet veloz. Então, olha só, como outros fatores a considerar na atividade industrial, nós podemos citar, estão corretamente identificados, ou seja, desses que vocês observam representados por 1, 2, 3 e 4, letra A, não. Como fator locacional é apenas o 1 e o 3. Fontes de energia e matérias-primas. Não, como fatores locacionais, a letra B é apenas o 2 e o 4. Mercado consumidor e mão de obra. Letra C é apenas o 1, 2 e 4. Fontes de energia, mercado consumidor e mão de obra. Letra D é apenas 2, 3 e 4. Ou seja, mercado consumidor, matérias-primas e mão de obra. Ou a letra E. Ou seja, são todos esses fatores que vocês observam na tela. E aí, galera? Qual a alternativa que vocês acham correta? Letra A, letra B, C, D ou E? Hein, gente? Não tenha dúvida que é a letra E. Letra E de escola. Tá? Ou seja, tanto as fontes de energia, mercado consumidor, matérias-primas, mão de obra, são o quê? São fatores locacionais, né? Ou seja, como outros fatores a considerar na atividade industrial, citam-se fontes de energia, mercado consumidor, matérias-primas e mão de obra. Tranquilo? Compreensível? Vamos avançar aqui para a nossa 12ª questão. Vamos lá, galera. Olha, agora que ficou fácil, né? Nós já tecemos alguns comentários na questão anterior, agora que está fácil para você responder aí a nossa 12ª questão, correto? Então, olha só, a 12ª questão diz o seguinte: os fatores locacionais da indústria são elementos socioespaciais necessários para atrair o maior número possível de fábricas e empresas em um determinado local. Os conhecimentos referentes aos fatores de localização industrial permitem afirmar. Os conhecimentos referentes aos fatores de localização industrial permitem afirmar. Letra A. A proximidade do mercado consumidor constitui um fator fundamental para a instalação das indústrias típicas da revolução técnico-científica. Será que para as indústrias típicas do mercado consumidor, ou melhor, será que para as indústrias típicas da revolução industrial há essa necessidade de proximidade do mercado consumidor?
Será que não seria mão de obra altamente qualificada? Aí sim, né? Mão de obra altamente qualificada teria mais sentido, né? Ou seja, atualmente, nesse período de globalização, nesse período de revolução técnico-científica, que é o atual momento da globalização que nós estamos, ou melhor, o atual momento da revolução industrial que nós estamos, né? Revolução técnico-científica informacional, as indústrias, muitas indústrias procuram o quê? Procuram se instalar próximas a universidades, a centros de pesquisa, né? Exatamente para obter uma mão de obra altamente qualificada. Letra B. Desde a primeira Revolução Industrial, a necessidade de mão de obra qualificada constituiu um fator decisivo para a instalação de indústrias. Será que é desde a primeira Revolução Industrial? Olha, na primeira Revolução Industrial, o fator importante, né, considerado muito importante, era exatamente a proximidade da matéria-prima. Inclusive, muita dessas, da fonte de energia, inclusive muita dessas, da fonte de energia, né? Inclusive muitas dessas, as indústrias dessa primeira Revolução Industrial, ficava próximo de jazidas de carvão mineral. Por quê? Porque nesse período o transporte ele não era tão avançado. Então, se eu colocasse a minha indústria muito distante, ali da fonte de energia, como é que eu vou deslocar toda essa rocha? O carvão mineral é uma rocha, né? Como é que eu vou deslocar toda essa quantidade de rocha? Já que o transporte não é desenvolvido, tá? Compreenderam, né? Então, olha só, a letra B está errada, né? Letra C, a mais equitativa, né, igualitária, né, distribuição das fontes de energia e matérias-primas no planeta favoreceu a desconcentração industrial, uma vez que esse processo busca, sobretudo, menores custos de produção. A mais equitativa distribuição, né, das fontes de energia e matérias-primas. Então, olha só, a letra C também está errada. A alternativa correta, perfeita, a letra D, olha só. 12ª questão, questão aí de uma universidade, né? Exatamente para que vocês já entrem no ritmo aí. Futuramente todos vocês, né, vão fazer uma faculdade. Os fatores locacionais da indústria são elementos socioespaciais necessários para atrair o maior número possível de fábricas e empresas em um determinado local. Os conhecimentos referentes aos fatores de localização industrial permitem afirmar que os fatores locacionais, como disponibilidade de mão de obra e mercado consumidor, foram e continuam sendo importantes para a localização, né, de indústrias, sobretudo as de bens de consumo. Bens de consumo, lembre das indústrias alimentícias, né, das indústrias de eletrodomésticos, tá? Porque as indústrias de bens de consumo, existem bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, veículos, e bens de consumo não duráveis, alimentos, medicamentos. Então, sobretudo as de bens de consumo, o que, dentre outros fatores, mostra que o fenômeno industrial sempre esteve ligado às concentrações urbanas. Afinal de contas, tem que ter mercado consumidor, né? Pessoas para comprar. Concentração urbana, muita gente, pessoas para comprar. Ok? Tranquilo? Vamos avançar? Próxima questão. Alternativa correta aqui para a nossa 12ª questão, letra D de dado. Questão de número 13. Os fatores locacionais correspondem às vantagens competitivas que um determinado local oferece para a instalação de indústrias. Os fatores locacionais correspondem às vantagens competitivas que um determinado local oferece para a instalação de indústrias. Sobre os fatores locacionais, é incorreto, observe que o que se deseja é a questão incorreta. Sobre os fatores locacionais, é incorreto afirmar, letra A,
Nas últimas, ou melhor, nas indústrias típicas da Revolução Técnico-Científica, é fundamental para a sua instalação a existência de mão de obra altamente qualificada. Observe que o que se deseja é o quê? É a incorreta. Esta letra A não é incorreta, aqui está certo, né? Realmente, nas indústrias típicas da Revolução Industrial, ou melhor, da Revolução Técnico-Científica, terceira é a fase atual da Revolução Industrial, é a terceira Revolução Industrial. Então, nessas indústrias típicas da Revolução Técnico-Científica, é fundamental para a sua instalação a existência de mão de obra altamente qualificada. É as empresas procurando se instalar próximas a universidades, a centros de pesquisa, exatamente para captar aquela mão de obra o quê? Altamente qualificada. Letra B. A desconcentração industrial, que resulta da necessidade de buscar menor custo de produção, foi viabilizada pela modernização dos meios de transporte e de comunicações. Perfeito. Realmente, esse fato aí de desconcentrar a indústria, né? Ou seja, espalhar, no popular, vamos dizer assim, as indústrias por diversas partes, isso resulta do quê? De uma necessidade de se buscar um menor custo de produção, diminuir o gasto. E isso foi viabilizado atualmente, né, pela modernização dos meios de transporte. Então, a partir do momento que houve essa evolução dos meios de transporte e de comunicação, isso facilitou a desconcentração industrial, né, a busca por menor custo de produção, né? Ficarão aí as letras C e D. Letra C. Durante a primeira Revolução Industrial, a proximidade das fontes de energia e das matérias-primas foi fundamental para a instalação de indústrias. Durante a primeira Revolução Industrial, a proximidade das fontes de energia, nós já até destacamos anteriormente, né? E das matérias-primas, lembra lá do carvão mineral, fonte de energia, o transporte não era evoluído, então não podia colocar a indústria muito longe, né, da jazida. Então a letra C também está correta, né? Porém, não esqueça, a questão pede a incorreta. A incorreta é a letra D. Ou seja, com o avanço tecnológico em infraestrutura de transporte e comunicação, a logística para o armazenamento e o escoamento da produção tornou-se dispensável enquanto etapa do processo produtivo. Então, essa é que é a alternativa, tá? Incorreta, certo? É ela que é a alternativa incorreta. Ou seja, exatamente o que a questão pede. Tranquilo, galera? Alguma pergunta? Você que está nos assistindo aí de São João da Varjota, Uruçuí, você que está pelo YouTube. Então vamos avançar. 14ª questão. A 14ª questão, galerinha, diz o seguinte, né? As formas de trabalho na primeira Revolução Industrial, né? As formas de trabalho na primeira Revolução Industrial. Então, estas formas de trabalho, né, na primeira Revolução Industrial sofreram grandes transformações capitaneadas emprego de uma mão de obra na linha produtiva extremamente qualificada. Será que isso foi na primeira Revolução Industrial? Já podemos descartar, né? Não foi na primeira Revolução Industrial. Elevado investimento na formação técnica dos trabalhadores fabris. Será que nesse período o empregador, né, o empresário, ele tinha essa moderna visão, né, de se investir na formação técnica dos trabalhadores fabris? Está errada também, né? Ficaram aí as letras C, D e E. Aumento da substituição de mão de obra braçal por braços mecânicos. Desenvolvimento de políticas trabalhistas de cunho assistencialista. Sem chance aqui, pelo contrário, nesse primeiro momento aqui da Revolução Industrial, galera, o trabalhador ele era altamente explorado. Não tinha direitos trabalhistas, não existia
um salário mínimo, né? Um mínimo a ser pago, o empregador pagava o valor que queria, a carga horária de trabalho era muito estafante, a exploração ao extremo. As pessoas trabalhavam algo em torno de 17, 18 horas, né, por dia. Não existia restrição para o trabalho infantil, colocava-se até crianças para trabalhar e ganhando bem menos, tá? Então, realmente não existia esse desenvolvimento de políticas trabalhistas, de cunho o quê? Assistencialista. Existia de cunho explorante, isso sim. E a letra E? Estabelecimento de atividades assalariadas com base na divisão do trabalho. Então, olha só. Estabelecimento de atividades assalariadas com base na divisão do trabalho, que é a atividade, ou melhor, que é a alternativa correta, né? Só que quando se fala aqui estabelecimento de atividades assalariadas, né, não quer dizer um salário fixo ali mínimo, não. Isso significa dizer que a pessoa era pago. Era pago, porém com um valor bem abaixo e diferentes valores entre as empresas, tá? Mais um valor bem pequeno. Tá? E houve o quê? A divisão do trabalho. Diferente lá daquele período artesanal, né? Antes da Revolução Industrial, na qual o artesão ele cuidava de todas as etapas, de todas as fases da produção de um determinado produto, né? Era algo feito de forma especializada, algo feito de forma específica, né? Personalizada, vamos dizer assim. E aí esse artesão ele cuidava de todas as etapas, inclusive até mesmo da comercialização. Agora não, a partir do momento, né, que houve essa evolução da indústria, né, as formas de trabalho na primeira Revolução Industrial sofreram grandes transformações capitaneadas pelo estabelecimento de atividades assalariadas com base na divisão do trabalho. Tá? Mas não esqueça, esse assalariado aqui não quer dizer que a pessoa ganhava muito, não quer dizer que tinha um salário fixo. Pelo contrário, nessa época era mal pago, exploração ao máximo. Tá? E aí mostra isso que você vê na letra E, exatamente característica do sistema capitalista. Né? Então, no capitalismo é o seguinte, existem duas figuras, o proletário, o trabalhador, e o empregador, né? O burguês aí na época. Então, quem tem os meios de produção? Os meios de produção são as fábricas, né? É o empregador. Ele vai tirar proveito daqueles que têm o quê? Daqueles que têm apenas a força de trabalho, ou seja, o proletário, para vender em troca de um salário, né? Para fazer uma troca, né? Em troca de um salário. O proletário não tem os meios de produção, mas ele vai entrar ali com sua força de trabalho e aí, em troca disso, vai ganhar um salário. Porém, ele sempre vai ser explorado. Questão a 15ª, né? A segunda Revolução Industrial, ao longo da segunda metade do século XX, apresentou um marco que determinou novos paradigmas, né? Novos modelos do sistema socioeconômico capitalista. Esse marco foi... Então, olha só. A segunda Revolução Industrial, ao longo da segunda metade do século XIX, apresentou um marco que determinou os novos paradigmas do sistema socioeconômico capitalista. E esse marco foi, letra A difusão do meio técnico científico informacional. Será que já foi logo na segunda Revolução Industrial? Não. Isso aqui é da terceira Revolução Industrial. Ficaram as letras B, C, D e E. Acumulação primitiva de capitais. Acumulação primitiva de capitais. Será que foi isso? Acumulação primitiva de capitais? Acumulação primitiva de capitais foi mais lá na primeira. Né? Letra C. A disseminação do trabalho assalariado. Letra D. A utilização do petróleo e da eletricidade.
E aí, galera? O marco aí para essa segunda revolução industrial? Letra C, D ou E? Nossa amiga aí, a Flávia, Nayara, os nossos amigos de São João da Varjota. Gente, olha, o tipo de energia, o tipo de energia, né, de recurso, tá? Olha aí, o Uruçuí deu a resposta, né? Participando aí. Muito bem, Uruçuí. O tipo de energia muito explorada, base, vamos dizer assim, na primeira Revolução Industrial, foi o carvão mineral. Aquela rocha, tá? Foi o carvão mineral. Foi muito importante. E aí, detalhe, a Inglaterra teve sorte por isso, porque ela já apresentava naturalmente essas grandes reservas de carvão mineral. Já na segunda Revolução Industrial, como está em destaque, né, na nossa 15ª questão, e como o Uruçuí bem colocou, é a letra D de dado, né? A utilização do petróleo e da eletricidade foi exatamente nessa segunda Revolução Industrial. Tranquilo? Essa expansão aí das multinacionais dos modos... No caso, a expansão das multinacionais foi mais na terceira. A terceira Revolução Industrial, etapa característica do avanço da industrialização, foi marcada pelo... A terceira Revolução Industrial. Terceira Revolução Industrial, viu, galera de Uruçuí, São João da Varjota? Você que está pelo YouTube, essa terceira Revolução Industrial é a Revolução Técnico-Científica ou Revolução Informacional. É ela, viu? Então, essa terceira Revolução Industrial, etapa característica do avanço da industrialização, foi marcada pelo... Então, o que marcou essa terceira Revolução Industrial? Característica do avanço da industrialização? Será que foi a letra A, emprego do carvão mineral como principal meio para a geração de energia? Carvão mineral foi lá na primeira, né? Avanço das tecnologias em áreas como transporte e telecomunicações. Letra C, desenvolvimento das técnicas artesanais de produção de manufaturas. Terceira Revolução Industrial, técnicas artesanais? Não, né? Ficaram aí as letras B, D e E. E aí, galera de Uruçuí, galera de São João da Varjota, Alan, o Everton. Dá uma olhada aí na questão, Alan, o Everton. Qual seria a opção, Flávia Nayara, né? Qual seria a opção correta aí para a nossa 16ª questão? Tá bem fácil. Letra B, letra D de dado ou letra E? Tá? A alternativa correta, galera, exatamente, ó, a letra como os nossos amigos aí de Uruçuí colocaram, a letra B de bola. Avanços das tecnologias em áreas como transporte e comunicação foi muito importante e atualmente ainda é muito importante, né, nesta terceira Revolução Industrial, né? Ela é uma etapa característica, né, do avanço da industrialização, marcada pelo avanço das tecnologias em áreas como transporte e telecomunicações. A letra D não é uso de mão de obra braçal, não. A mão de obra valorizada pela terceira Revolução Industrial é um trabalho mais requintado, né, mais intelectual, mais cognitivo. Exatamente, né, eles... Nessa terceira Revolução Industrial, né, o interesse é por uma mão de obra qualificada, altamente qualificada. Letra E também não é aumento de custos produtivos em razão do maior número de trabalhadores. Não, pelo contrário, atualmente se busca reduzir, e é o que vem acontecendo, né, reduzir esse número de trabalhadores, né, que é o que caracteriza o desemprego estrutural. A partir do momento em que nas indústrias o trabalho passa a ser executado, né, que antes era feito por humanos, passa a ser feito por máquinas. É o desemprego estrutural. Próxima questão. 17ª questão. Né? A 17ª aí para... Bem simples.
Não julguem grau de dificuldade, né, pelo tamanho da questão, pelo tamanho do enunciado, pelo tamanho das alternativas. Às vezes, uma alternativa com enunciado pequeno e itens pequenos, curtos, é mais difícil do que uma com enunciados e alternativas maiores, tá? Então, olha só, essa 17ª questão, ela diz o seguinte: nas atividades cotidianas de indústrias, de empresas ou de pessoas em suas residências, o empenho pelo aumento, olha só aqui a chave, o empenho pelo aumento da eficiência energética pode contribuir para, letra A, reestruturar sistemas de produção e reduzir as possibilidades de as sociedades usufruírem de seus bens. Letra B, ampliar a dependência global pelo petróleo. Gente, nada a ver. Aqui você já pode descartar. Ampliar a dependência global do petróleo. O petróleo é um dos grandes vilões aí do aquecimento global, galera. Lança muito gás carbônico, dióxido de carbono na atmosfera. Então tá errado. Não é ampliar a dependência global por petróleo e redesenhar as alianças políticas alinhadas ao seu consumo. Letra C, contornar o déficit global por energia e redistribuir os recursos entre os países de maneira igualitária. De maneira igualitária, galera. No mundo capitalista que nós vivemos. Letra D, valorizar a oferta de fontes renováveis e extinguir gastos com subsídios públicos ao setor energético. Olha aí, como bem colocou os nossos amigos de Uruçuí e o nosso amigo Alan Everton, pena que o Alan Everton chegou um pouco tarde, né? Mas tanto o Alan Everton como os nossos amigos de Uruçuí 2 responderam correto. Nas atividades cotidianas de indústrias, de empresas ou de pessoas em suas residências, o empenho pelo aumento da eficiência energética pode contribuir para o quê? Para otimizar os recursos energéticos e reduzir os impactos ambientais relacionados à sua produção. Otimizar, melhorar, né? Tirar o melhor proveito possível. Ok? A alternativa correta é a letra E. Muito bem, Alan, muito bem, os nossos amigos de Uruçuí. 18ª questão. Questão do Enem. Tá? Uma maior disponibilidade de combustível fóssil. Combustível fóssil, não esqueça. Carvão mineral. Ô, Alan Everton, tomara que seu sonho se concretize, viu? Com fé em Deus vai dar certo, né? Você vai conseguir realizar o seu sonho. Então, olha só. Uma maior disponibilidade de combustível fóssil, carvão mineral, petróleo, gás natural. Como acontece com as crescentes possibilidades brasileiras, é fonte de importantes perspectivas econômicas para o país. Ao mesmo tempo, porém, uma época de pressão mundial por alimentos e biocombustíveis, as reservas nacionais de água doce, o clima favorável e o domínio de tecnologias de ponta no setor conferem à matriz energética brasileira um papel-chave na mudança do paradigma energético produtivo. No texto é ressaltada a importância da matriz energética brasileira enquanto referência de caráter mais sustentável. Essa importância é derivada da letra A, conquista da autossuficiência petrolífera pela descoberta de novas jazidas. Observe que se trata de fontes, né, mais sustentáveis, tá? Petróleo não é sustentável. Expansão da fronteira agrícola intensiva para a produção de biocombustíveis. Letra C. Superação do uso de energia não renovável no setor de transporte de cargas. Letra D. Apropriação das condições naturais do território para a diversificação das fontes. Ou letra E. Redução do impacto social advindo da substituição de termoelétricas por hidrelétricas. Gente, o texto ele se refere a características naturais que o país possui. Então é a letra D, olha. A apropriação das condições naturais, né, que o Brasil já possui, do território para a diversificação de energia, ou seja,
para aumentar a sua matriz energética, né? A variedade na oferta de energia. Ok, galera? Galerinha, por hoje é só, né? Nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Boas férias para vocês, tá? Eu espero contar com a presença de vocês aqui no nosso segundo semestre, a partir de agosto. Fiquem com Deus e boas férias. Tchau, tchau, galera.